Antes do meu avô morrer, eu convenci ele a me contar um monte de histórias da época dele como um soldado americano no Vietnã. Muitas delas são paranormais ou fora do comum, então eu pensei em compartilhar aqui. Se você sabe alguma coisa sobre atividade paranormal vietnamita, por favor compartilhe. Aliás, thread de histórias paranormais de guerra, eu acho. Primeiro, um pouco de contexto. Seja meu avô. Foi chamado para as Forças Armadas e mandado pro Vietnã. Soldado, ainda recruta. Além disso, meu avô era muito baixinho. Ele devia ter 1,60 m. Então ele fazia papel de rato de túnel. Ele desarmava explosivos e armadilhas debaixo da terra. Lutava pelos túneis e os destruía abaixo da terra. Tinha outro cara da divisão dele. Era meio latino e baixo, mas não tanto quanto ele. Mas ainda baixinho sim. O nome dele era Daniel, e era o outro rato de túnel junto do meu pai. Juntos eles saíam em aventuras subterrâneas emocionantes. Tô de sacanagem. Mas algumas coisas que eles viram, de acordo com meu avô, foram aterrorizantes. História número 1. Os dois foram mandados para limpar e destruir uns túneis. Equipados com uma lanterna bem ruim, uma baioneta, explosivos, e um revólver velho, porque parece que o M1911 era uma merda para usar nos túneis. Era uma missão básica, eles já tinham feito algumas dessas antes. Os túneis eram bem pequenos, até mesmo para o padrão de um túnel de rato. Eles não encontram nenhuma armadilha ou Vietcong, os túneis parecem quase abandonados. Mesmo assim, eles ficam em guarda no caso de armadilhas ou gente armada pelos cantos. Eles chegam numa seção maior do túnel, e conseguem andar numa posição agachada agora. Eles conseguem ouvir água correndo pelo túnel, e começam a achar que estão abaixo de um rio, ou que o túnel acaba numa caverna. O Daniel acende a lanterna e vira para o outro lado da câmara. E vê 4 aranhas, gigantescas. Meu avô disse que elas tinham mais de 30 centímetros, e cada perna tinha mais do que o dobro. 3 delas estavam uma grudada na outra, e uma estava a pouco mais de 1 metro dessas. Meu avô odeia aranhas, e só ficou lá, paralisado. Os dois ficaram lá, encarando as aranhas. As coisas ficam assim por uns 2 minutos. Meu avô tira os olhos do grupo de aranhas, e olha para aquela que estava longe das outras. Mas ela não está lá. Ela não está lá. Meu avô olha em volta, e vê a aranha à sua esquerda, vagarosamente andando até eles. Ele grita, e atira na coisa. Mas parece que ela nem sequer se moveu. Ele sai às pressas do túnel, com o Daniel logo atrás. O Daniel joga uma granada no túnel enquanto eles estão saindo. Eles saem, gritando falando de aranhas. Nada seguiu eles, então devem ter morrido com a granada. Ou só pararam de perseguir eles. Meu avô me contou que, depois disso, ele nem sabia dizer se era um túnel Vietcong, mas talvez um túnel que as aranhas fizeram. História número 2. Essa aqui é mais curta. Mais uma vez, os dois se arrastando para destruir um túnel. Eles estão agachados andando pelos túneis, e acham uma armadilha mal escondida. É uma daquelas armadilhas que soltam um monte de escorpiões ou cobras se você pisar nela. Vovô e Daniel começam a considerar as opções. E acham que conseguem desarmar. Afinal, não deve ser tão difícil, não é? Na realidade, era bem difícil. Essa era bem complexa por algum motivo. Eles não sabiam como desarmar sem soltar os bichos venenosos da morte de lá. Então eles decidem explodir aquilo, na esperança que o túnel não desabe. America.png. Eles se afastam, e jogam uma granada. Esperam. Dano colateral. A armadilha agora se foi, e eles continuam. Quando eles chegam onde a armadilha estava, eles encontram outro túnel, que foi exposto pela explosão. Desse túnel, sai uma centopeia de mais de 1,5 m, que passa direto por eles e vai direto pro fundo dos túneis. Tô fora.jpg. Não querendo outro acidente como aquele com as aranhas, eles plantam os explosivos e dão-o fora do túnel. Eles saem de lá, perturbados. Mas nada pior acontece. Essa foto é a primeira coisa que o Google me deu quando eu pesquisei, centopeia do Vietnã. História número 3.
Essa história não envolve meu avô diretamente, mas é uma que ele ouviu de umas pessoas quando ele estava lá. No começo da guerra, meu avô estava conversando com outros homens. Eles contaram para ele como eles viram grandes símios na floresta. Deve ser mentira, não tem nenhum grande símio no Vietnã. Quando a guerra continua, mais e mais caras dizem ter visto esses símios. A caceta! Eles os chamaram de macacos da pedra, já que eles jogavam pedras nos soldados que encontravam. Mas meu avô ainda não está convencido. Ele acha que eles inventaram isso, ou se enganaram. Alguns deles ficam bem defensivos sobre isso. E dizem que foram acordados no meio da noite por gritos e uivos, enquanto alguma coisa jogava pedras neles. Quando eles saíram para investigar, foram atacados pelas coisas. Aparentemente os macacos eram muito fortes, e mataram 2 dos soldados. Mas os outros conseguiram os afastar. Meu avô não acreditou muito no cara, o que era estranho, já que ele mesmo já tinha visto muita coisa esquisita. Avô disse que também já ouviu histórias sobre cobras gigantes na floresta. História número 4. Já estava na metade da guerra. E eles receberam ordens de limpar uns túneis. E começam a se arrastar por eles. E escutam vozes, bem baixinho. Devem ser inimigos, ou água corrente. Eles continuam a passar pelos túneis. E as vozes ficam cada vez mais altas. Ah merda, não é água. Eles percebem que devem estar muito perto de uma câmara cheia de gente. E decidem os pegar de surpresa, e depois explodir os túneis. Eles puxam os revólveres, e vão mais fundo nas cavernas. E caem numa câmara bem espaçosa. Cheia de olhos brancos e grandes, por toda a parte. Nossa, tem muitos deles. E quando ele ergue a lanterna, vê que não eram Vietcongues. De acordo com meu avô, as criaturas tinham por volta de 1 metro de altura, brancos, e tinham olhos e orelhas enormes. Cada um deles vestia uma roupa diferente. Algumas obviamente roubadas de cadáveres, enquanto outros só vestiam trapos. Eles estavam fazendo um chiado para ele e pro Daniel, e depois correram para outros túneis mais fundos. Meu avô e Daniel estão pasmos, sem saber o que fazer. O Daniel começa a falar do folclore latino, sobre gnomos e essas merdas. Eles eventualmente só saem, e reportam que os túneis estavam abandonados. Foto é aparentemente um gnomo latino-americano. Tem mais algumas poucas histórias sobrando. História número 5. Essa aqui não tem nada a ver com túneis. No dia de folga, meu avô e os outros estão descansando. Alguns dos outros soldados vão para um rio lá perto, para refrescar. Uns 30 minutos depois, um soldado volta gritando, falando que alguma coisa na água atacou um deles. Eita! Eles pegam seus rifles, um kit de primeiros socorros, e correm pro rio. 3 soldados estão na beirada. Um deles está sangrando, e outros 2 estão administrando primeiros socorros básicos. Meu avô disse que alguma coisa rasgou a perna esquerda inteira do cara. Eles olham para o rio, agora vermelho de sangue, e veem uma criatura que parecia uma cobra, ou enguia gigante nadando. Ela era amarelada, e tinha longas barbatanas do lado. Disse que parecia uma moreia gigante só que com barbatanas. Mas que porra é essa? Eles atiram naquilo, e ela vai nadando para longe. Eles levam o cara para o acampamento, mas ele morre de hemorragia no meio do caminho. História número 6. Meu avô e o Daniel se preparando para entrar em mais túneis. Antes de entrarem, eles escutam um rugido ensurdecedor vindo lá de dentro. Disse que parecia um dragão. Todos eles ficam mexidos. Eles olham para um oficial que estava perto, mas ele só ignora e manda eles entrarem mesmo assim. Uau, valeu cuzão. O túnel é pior do que o normal. Infestado com formigas enormes e aranhas. Malditas aranhas. Enfim, meu avô continua a se arrastar por lá. Os rugidos ficam mais frequentes enquanto eles descem. Foda-se, não vou morrer hoje. Eles plantam os explosivos nas paredes lá mesmo, e saem do túnel. Enquanto eles estão voltando, o túnel começa a tremer. Eles saem, e chegam na superfície. E tudo está tremendo lá fora também. Eles detonam os explosivos, e destroem a maior parte do túnel.
E os rugidos e a tremedeira finalmente param. Eu vou me alongar na próxima. É a maior, e provavelmente a história mais inacreditável dentre essas. História número 7. Essa é a última história paranormal que eu tenho. Até mesmo eu tenho dificuldade de acreditar às vezes, mas meu avô parecia sincero quando me contou. Ele estava chorando, e devastado com aflição. Essa aqui também vem em duas partes. Agora perto do fim da guerra. Mais uma vez, limpando os túneis. Nada estranho até agora. Mas, enquanto se arrastavam, eles descobriram que o túnel acaba numa caverna. Eles exploram a caverna um pouco. E quando estão prestes a sair, percebem uma luz, vindo de uma das passagens na caverna. E não é das lanternas deles. Ah não! Eles puxam os revólveres, e atravessam a passagem. Meu avô disse que eles entraram numa sala bem iluminada, repleta de uma planta colorida que eles não reconheciam. A luz estava vindo de uma esfera, no teto da caverna. Haviam pássaros coloridos voando por toda parte. Mas que porra de lugar é esse? Ele e o Daniel exploram mais um pouco. Entre outras coisas, eles acham uma fruta vermelha, do tamanho de uma melancia, e uma piscina de água amarela brilhante. Meu avô disse que parecia um sonho febril. Eles vão até o final da sala. E encontram um altar de pedra. Tem sangue manchado na pedra, umas facas, e outras ferramentas. A curiosidade, então, se torna pavor. Eles se viram para sair de lá. E eles param. Tem 5 criaturas humanoides, parecidas com répteis, olhando para eles. Eles tinham por volta de 1,60, eram de um verde bem escuro, e tinham escamas. Todos pareciam vestir algum tipo de túnica. Sem hesitar, os dois atiram nas criaturas. Um cai, e outro grita de dor. A sala fica extraordinariamente brilhante, e meu avô apaga. Meu avô acorda, de volta para a parte principal da caverna. A passagem que ele e o Daniel entraram haviam sumido. O Daniel também está ao seu lado, mas sente dificuldade de respirar. Meu avô não tem muito o que fazer lá com ele, então o arrasta para fora da caverna, e começam a passar pelos túneis. Ele sai, e puxa o Daniel junto. Os outros o pegam e o levam para receber cuidados médicos. Depois de puxar o Daniel para fora, meu avô se lembra o que ele viu na caverna. Ele disse que a visão dele escureceu de novo, e que ele não consegue sequer lembrar do que aconteceu nos 2 próximos dias depois daquilo. De acordo com um colega, o meu avô estava em um estado de choque. Ele mal podia falar, e gaguejava muito. Então ele também foi mandado pro médico. 2 dias depois, ele se recupera. E volta, perguntando para o batalhão sobre o Daniel. Aparentemente, ele morreu pouco tempo depois de ser tirado dos túneis. Nessa hora, meu avô colapsou. Aparentemente a guerra estava perto de acabar. Ele só entrou em 2 outros túneis depois daquilo. Ele realmente passou a odiar tudo subterrâneo depois daquilo. Ele desprezava cavernas, insetos e lagartos, e até pediu para ser cremado para que não o sepultem abaixo da terra. Eu mostrei para ele um alienígena reptiliano genérico, foto relacionada, e ele quase infartou. Ele disse que só precisava ser mais escuro, mas, fora isso, era bem parecido. Eu não tenho mais nenhuma história paranormal do meu avô sobre a guerra, então sintam-se livres para compartilhar se vocês tiverem alguma.